Boa tarde, alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Kelly para mais uma aula de ciências, certo? Então, vamos lá. Na aula de hoje, terceiro ano, a tia Kelly vai continuar falando sobre os animais, certo? A primeira coisa que eu vou falar é organizando os animais em grupos, certo? Os animais, eles apresentam características comuns, né? E podem ser organizados, né, em diferentes grupos. Agora nós vamos conhecer alguns grupos, ok? Então vamos lá. O primeiro grupo são os peixes, né? Os peixes são os animais que vivem exclusivamente no meio aquático, sendo que alguns vivem em água doce e outros em água salgada. O formato e o tamanho do corpo dos peixes pode variar bastante, certo? Mas, em geral, todos apresentam nadadeiras que auxiliam na sua natação. A maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas, né? Cujo formato e tamanho também são variáveis. Vai depender do peixe, né? Tem peixes que são menores, tem peixes que são maiores. Os peixes conseguem respirar debaixo da água graças, né, às brânquias, né? Que são as estruturas capazes de captar o oxigênio presente na água, ok? Então, o primeiro grupo nós falamos dos peixes. Os peixes são os animais aquáticos que vivem na água, né? Alguns em água doce, outros em água salgada. O seu meio de locomoção, eles nadam, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os anfíbios. Anfíbios, uma das características dos anfíbios é a pele. A pele deles é bem fina e é úmida, certo? A maioria dos anfíbios é semiaquático, ou seja, eles têm parte de seu desenvolvimento dentro da água e outra parte fora da água. Durante o período em que eles vivem na água, eles respiram por meio de brânquias, né? De modo bem semelhante aos dos peixes. Depois de adulto, né, eles respiram principalmente por meio dos pulmões e da pele. Os sapos, as rãs e as pererecas são os anfíbios mais conhecidos. Também nós temos outros, né? A tia Kelly deu um exemplo do sapo, da rã e da perereca, mas tem mais anfíbios. Porém, as salamandras e as cecílias também fazem parte desse grupo, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os répteis, né? Ao contrário dos anfíbios, os répteis têm a pele bem seca. Alguns, como as serpentes e os lagartos, têm a pele coberta por escamas. Outros, como os jacarés e os crocodilos, têm o corpo revestido por placas de osso. Ainda os que têm uma carapaça protegendo o corpo, como as tartarugas, os cágados e os jabutis, certo? A maioria dos répteis é bem adaptada ao ambiente terrestre e pode até mesmo habitar regiões desérticas, certo? Então eles podem viver no ambiente terrestre ou pode viver em ambiente desértico, onde chove muito pouco. Mas também existem as espécies que estão sempre próximas à água ou que vivem próximas às águas. E outros que são aquáticos, como as tartarugas marinhas. Todos os répteis respiram por meio de pulmões e captam o gás oxigênio presente no ar. Assim mesmo, os que vivem na água, eles precisam subir à superfície de tempo em tempo para respirar, certo? Esses são os répteis, né? Alguns exemplos, tartaruga, jabutis. Vamos lá para o próximo. Agora nós vamos falar das aves. Apesar de existir uma grande variedade de aves no planeta, todas elas são dotadas de asas, penas e bico, sem dentes. Então, toda ave tem asa, tem pena, tem bico e é sem dente. Entre essas características, a mais marcante e exclusiva das aves é a presença de penas, né? Que ajuda a controlar a temperatura do corpo delas e também para elas voar. Além disso, todas as aves têm pulmões
e respiram o gás oxigênio presente no ar. Elas são bem adaptadas ao ambiente terrestre, mas também existem espécies aquáticas, né, que vivem próximos a lagos, rios ou mesmo os ambientes marinhos. A maioria das aves é capaz de voar, como os pombos e os gaviões, graças às asas, né, e às penas que revestem o seu corpo. Os pinguins, as emas, os avestruz e as seriemas são exemplos de aves que não voam, ok? Há também espécies como galinha que usam as asas eventualmente para voos, mas bem curtos, não voos, só voos curtos mesmo. Agora vamos lá. Agora, a tia Kelly vai falar sobre os mamíferos. No grupo dos mamíferos estão incluídos os animais cujos filhotes se alimentam do leite produzido pelo corpo da mãe, certo? Ou seja, animais que mamam, né? Após algum tempo, né, o filhote começa a se alimentar como o adulto, né? Que pode ser herbívoro, carnívoro, onívoro ou detritívoro. Outras características marcantes nos mamíferos é a presença de pelos revestidos no seu corpo, né? A quantidade e o tamanho pode variar, mas todos os mamíferos têm pelos, né? Em ao menos um momento da sua vida. Os mamíferos, eles podem habitar ambientes aquáticos e terrestres, certo? Como todos os mamíferos respiram por meio de pulmões, os que vivem na água precisam subir a superfície de tempo em tempo para respirar, que é o caso das baleias e dos golfinhos, certo? Agora, a tia Kelly vai estar mostrando algumas imagens. Então, aqui nós temos vários mamíferos, né? Nós temos o cachorro, a zebra, a baleia, né? O golfinho, todos esses são mamíferos. Aqui nós temos os anfíbios, sapo, cobra, né? Rã. Aqui nós temos os peixes, certo? Aqui nós temos os répteis, crocodilo, jacaré, e nós temos as aves, né? Aqui nós temos algumas aves, que até a tia Kelly colocou aqui, que é arara, papagaio, né? Agora, a tia Kelly vai falar dos poríferos. Quem são os poríferos? Os poríferos são aqueles animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros, ou seja, de pequenas aberturas. Eles existem, né? Espécies de água doce, mas a maioria dos poríferos vive em água salgada. Eles não têm capacidade de se locomover, eles vivem fixos sobre as rochas, né? No fundo do mar ou dos rios. Os principais representantes desse grupo são as esponjas. Então, aqui a tia Kelly colocou a imagem das esponjas. Filo dos poríferos, porífera, certo? Que são as esponjas que ficam no fundo do mar. Agora eu vou estar falando sobre os quinidários. Os quinidários também são os animais aquáticos, né? A maioria deles vivem em ambiente marinho, ou seja, no mar. O formato do corpo, o tamanho e as cores podem ser bem variáveis. Como exemplo, nós podemos citar a água-viva, as anêmonas e os corais. Alguns quinidários, eles vivem fixos no fundo do mar ou sobre rochas. Outros, como a água-viva, são capazes de nadar livremente no mar. Aí aqui nós temos a imagem deles também, certo? Agora a tia Kelly vai falar sobre os vermes. Os vermes podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou em ambiente terrestre, úmidos, né? A maioria deles é parasita, ou seja, passa parte de sua vida no corpo de outro ser vivo, né? Sugando os nutrientes e podendo causar as doenças. Alguns vermes, né, como as planárias e a tênia, né, elas têm o corpo achatado. Outros, como a lombriga, têm o corpo cilíndrico e alongado. Agora a tia Kelly vai falar dos anelídeos. Os anelídeos são exemplos, né, de minhocas e sanguessugas. Eles têm corpo alongado e dividido em vários anéis. Esses anéis podem viver em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres. Vou falar agora sobre os moluscos. Os moluscos
são animais de corpo mole, que podem habitar ambientes terrestres ou aquáticos, de água doce ou salgada. Como exemplo, né, desse tipo de animais, nós podemos citar o polvo, a lula, os caramujos, as lesmas, as ostras e os mexilhões. Alguns apresentam uma coxa externa, né, uma conchinha externa, para proteção do seu corpo, certo? Essa concha só tem o objetivo de proteger o corpo deles. Lembrando que o corpo deles é meio gelatinoso, né? Então, essa concha é para proteger o corpo dos moluscos. Lembrando que os molúsculos, né? São as ostras, caramujos, polvo, lula. Agora a tia Kelly vai falar sobre os artrópodes. Os artrópodes são os animais que têm as pernas articuladas, ou seja, com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos. Além disso, o corpo desses animais tem uma estrutura externa rígida. Fazem parte desse grupo os insetos como as abelhas, formigas, mosquitos, borboletas e besouros. Os crustáceos como caranguejo, siris e lagostas. As aranhas, os escorpiões e as centopeias. Então, todos eles são artrópodes, porque as pernas deles são articuladas, ok? E por último, a tia Kelly vai estar falando sobre os equinodermos. Os equinodermos, né, são os animais que vivem em ambientes aquáticos de água salgada, ou seja, os animais que vivem no mar. Eles geralmente têm o corpo revestido por espinhos, que podem ser bem pequenos ou longos. Como exemplo desses invertebrados, nós podemos citar a estrela do mar, as bolachas da praia e os ouriços do mar, tá bom? Aí a tia Kelly colocou a imagem também, certo? A estrela do mar aqui, ó. Aqui ela de novo também. Agora, terceiro ano, é a vez de vocês. A tia Kelly pede para vocês realizarem as atividades do livro das páginas 3, 6, 8 e 12, certo? E aí, na nossa próxima aula, eu irei corrigir com vocês. Se algum aluno tiver dúvida, a tia Kelly está sempre à disposição para atender vocês, certinho? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, terceiro ano!